Fala jovens, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, você está no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. E o Santa Cruz Futebol Clube nesse dia 1º de abril aí de 2025, não é mentira, demitiu seu treinador. Itamar Chuli encerrou seu vínculo aí com o Santa Cruz Futebol Clube depois de 4 meses de trabalho, né, afinco mesmo. Acho que desde dezembro que ele voltou de fato, já tinha time para treinar e etc. Então, esses 4 meses aí de trabalho foram interrompidos pela própria falta de evolução do time de Itamar. Eu acho que o desgaste era grande entre treinador, diretoria, torcida. As atuações já não eram as mesmas e o caminho natural foi realmente esse divórcio aí entre as partes. Falando um pouquinho do que levou a isso, eu acho que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, né, que achava muito difícil que o Santa Cruz conseguisse o acesso com o Itamar porque o trabalho tinha parado de evoluir, tinha regredido em alguns pontos. Nos últimos 4 jogos, Santa Cruz não tinha feito gol. E além de não ter feito gol, não era por acaso, a produção ofensiva do time caiu muito. A compactação do time, né, a organização do time, que sempre foi um grande pilar de Itamar Chuli, não existia mais. O time parecia muito perdido, um time que não era compactado, um time que não agrupava suas linhas. Ou seja, as principais características do treinador, que eram a solidez defensiva e compactação do time, não estavam funcionando. E aí o calo, né, acaba recaindo sobre a pior característica do Itamar Chuli como treinador, que é armar os times ofensivamente, né? A gente sempre tinha aquele respaldo de Itamar, que ele sempre ia fazer um time compactado, organizado e forte defensivamente, mas que ia pegar no ataque. Só que ele perdeu as principais características, o time já não estava mais tão compacto, o time já não fazia essa compactação, já não estava tão junto, já não era mais tão organizado, e aí já não funcionava tão bem quando estava tudo certo. E aí quando começa a degringolar uma coisa ou outra, enfim, acabou, culminou aí na saída do treinador. O trabalho de Itamar, ele foi suficiente. Itamar, para o Santa Cruz, na primeira e na segunda passagem, sempre foi um técnico suficiente. Foram estabelecidas metas bem humildes, né? A gente sabe que o Santa Cruz, as metas eram basicamente só classificar para a Série D. E o Itamar até superou um pouco, conseguiu a vaga na Copa do Brasil, mas ele nunca foi suficiente, né, para dar um passo além. Ele sempre foi só aquilo que foi programado, né, e não só nessa passagem, na outra passagem também, Itamar até se surpreendeu no Pernambucano, apesar de não ter sido excelente aí em confrontos em clássicos e tudo mais, mas ele conseguiu chegar na final, perdeu do Salgueiro, né? Isso foi na outra passagem, eu acho que nem vale tanto pontuar aqui, mas voltou para o Santa, né? Ano passado cumpriu as suas metas, mesmo não conseguindo ir além, né? Perdeu para o Sport de uma maneira completamente natural, perdendo os pênaltis. Eu acho que se superou de certo ponto, mas nesse ano foi completamente diferente. Ele perdeu para o Sport, foi eliminado, mas foi de uma forma vexatória, né? Então ali o time já dava sinais de que não conseguiria ser competitivo mais com o Itamar, né? Isso só piorou depois da apresentação do amistoso. A princípio, os representantes da SAF não queriam ele no comando, então acho que o Santa Cruz de verdade perdeu tempo, né? Acho que depois daquela coletiva que ele deu contra o Sport, com todas aquelas incertezas, com todos aqueles pormenores, em nenhum momento ele achou que fez um jogo horrível como foi, né? Ele achou que aquilo era a situação normal, então acho que o Santa Cruz já deveria ter se antecipado. O Santa Cruz perdeu 15 dias de intertemporada com o Itamar, né? Eu acho que o Santa Cruz poderia ter evoluído bastante o trabalho de outro treinador, ainda que não fosse o Marcelo Cabo, que eu vou tratar dele já já. Mas é um erro duplo, né? Deram 15 dias para ver se Itamar evoluiu o trabalho, que já demonstrava sinais de que era ruim. Depois desses 15 dias, avaliaram ele nesse amistoso, decidiram demitir. E agora o próximo treinador perdeu esses 15 dias. Ainda aqui, Marcelo Cabo estava empregado, né? Tinha a final do estadual para jogar. Se realmente o Santa Cruz queria Marcelo Cabo, se ele realmente era um foco e não uma oportunidade de mercado, eu acho que as datas bateram aí e foi melhor para todo mundo, né? Eu acho que
Itamar encerra o ciclo. Tem que agradecer, de certa forma. Não é um treinador que a gente vai sair aqui escorraçado, nem dizendo que é um péssimo profissional. É uma pessoa justa, um profissional honesto, mas que nesse momento não era o profissional que ia levar o Santa Cruz para o acesso, que é o principal objetivo do ano, e que de fato o Itamar não iria conseguir. Então, página virada. E aí vem Marcelo Cabo, que nesse contexto de divisão os treinadores são muito parecidos, né? Alguns vão ter umas características melhores de jogar para frente, e outros vão ter uma característica de ter um time mais defensivo e reativo. Marcelo Cabo tem no histórico aí alguns títulos estaduais, tem um acesso da Série B para a Série A, né? Então eu acho que é um técnico que tem uma vivência em um futebol de um nível maior do que o da Série D, vai precisar entender a competição e eu acho que é uma aposta válida. Assim, como eu disse, o mercado de treinadores no Brasil não é fácil. Você vê os times da Série A do brasileiro aí brigando por treinador estrangeiro, porque não tem um treinador brasileiro que consiga fazer um trabalho decente, né? Você vê aí que até na Série B os estrangeiros já estão tomando conta. Então os treinadores brasileiros estão muito para trás, né? Então, o maior exemplo é que a seleção brasileira está procurando um treinador estrangeiro. E na Série D não vai ter nenhuma revolução de treinador. Os treinadores vão ser mais simples e a força realmente vai estar no elenco e na capacidade de, em jogos grandes, né, os jogadores se sobressaírem e ganharem. Os 3 mata-matas são muito ingratos, a torcida do Santa Cruz está cansada de saber, então é torcer para que Marcelo Cabo venha, faça um trabalho decente, bote esse elenco para jogar, que não é um elenco ruim. Eu acho que a gente tinha algumas peças, inclusive que atrapalharam o trabalho de Itamar, poucas peças de reposição, mas essas peças de reposição estão chegando, que Marcelo Cabo consiga também indicar um ou outro jogador aí para o Santa Cruz, para fortalecer ainda mais esse elenco. E agora é esperar que ele faça um bom trabalho, né? Desejar sorte aí ao professor. E não tem outra alternativa para a Série D, é subir ou subir. O trabalho de avaliação do elenco não vai ser do zero, porque tem pessoas aqui que trabalham com futebol, que vão passar algum prognóstico aí para o treinador novo, mas é bom a avaliação. Alguns jogadores que estavam meio escanteados aí ganharam uma nova motivação. Os que já estavam acomodados com as titularidades, com a chegada dos novos reforços e do novo treinador, parte todo mundo da mesma linha. Então vai ter que todo mundo se desdobrar para poder jogar, que é o caso de João Pedro, o caso de Thiaguinho. Tem reservas aí à altura, vão chegar reservas à altura, que podem vir a ser titulares e eles próprios virarem reservas. Então, eu teria mudado antes de treinador, mas como eu disse aí, existe essa questão do calendário, o Marcelo Cabo está empregado, então vamos torcer aí para que ele faça um trabalho decente, potencialize as valências desse elenco, faça um trabalho bom e consiga enxergar de fato onde é que o Santa Cruz está precisando de um reforço pontual, né, que para mim é o reserva de Galhardo nesse momento. Então, boa sorte aí ao professor Marcelo Cabo, seja bem-vindo e trabalho vai ter demais. E aí, torcedor, eu quero saber o que é que vocês acharam. Acho que a demissão de Itamar era meio que unanimidade, né? Todo mundo estava entendendo que era a hora de Itamar encerrar o vínculo com o Santa Cruz, mas eu quero saber se vocês gostaram aí de Marcelo Cabo, quais os prognósticos que vocês têm, vocês acham que ele vai ser o treinador que vai levar o Santa Cruz para a Série C? Lembrando que, tô sendo um pouco superficial aqui nas análises, porque na quinta-feira, às 9 horas, nós vamos ter live aqui no nosso canal, e aí a gente vai aprofundar de fato, vai ver o histórico de Itamar no Santa Cruz, o motivo de ter sido demitido, a gente vai ver o histórico principalmente de Marcelo Cabo, o que é que referenda Marcelo Cabo ter chegado aqui, né? A gente sabe que tem um currículo extenso aí, a gente vai analisar o currículo dele, se ele está em baixa na carreira, se está em alta na carreira. Então vamos fazer toda essa análise para vocês na live quinta-feira, 9 da noite, e esperamos você aqui nesse canal para poder assistir. Por favor, curtam aí o vídeo, comentem, compartilhem. Não dá muito trabalho, às vezes eu esqueço de pedir, mas se vocês chegaram até aqui, por favor, dê essa moral, deixem um like aí. E sigam as nossas redes sociais, tá? Nós temos lá o Twitter, nós temos lá o Instagram, tudo Arquicoral. Então sigam lá o Arquibancada e vamos fortalecer aqui o nosso trabalho. Tamo junto, galera. Até quinta-feira. Valeu!